Olá! Não é bom dia, boa tarde, gente! Estou acostumada a fazer live de manhã. Boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui. Hoje a gente vai fazer a continuidade das lives desse mês de julho. Eu me comprometi a fazer 4 lives aqui em julho. Era para ter acontecido de manhã, mas eu não pude estar de manhã aqui. Então estou aqui agora, nesse horário, me comprometendo no mesmo dia, né? Pra gente dar continuidade, a gente não perder aí o fluxo desse projeto. Ai, que bom! Tá entrando várias pessoas aqui. Sejam bem-vindas, amadas. Hoje a gente vai falar de um tema que é, afinal, quem nós somos? Pergunta que vale milhões, né? A gente se questiona muito existencialmente. Aqui na Conexão com o Amor, a gente tá falando de sabedoria existencial, a gente tá falando de fluxo de vida, a gente tá falando de caminhar em integração com a vida. Isso pode ser entendido de diversas formas, mas simplificando é a gente conseguir intuir, conseguir perceber além, conseguir sentir o que a vida está nos revelando e caminhar nessa direção, cumprindo o nosso destino existencial, o nosso fluxo existencial. É claro que a gente tem diversas possibilidades, se a gente for pensar, né? Tem vários estudos sobre futuros alternativos, sobre destinos, sobre karma, sobre planejamentos encarnatórios. Aqui tem uma diversidade de assuntos em diversas formas e campos de conhecimento. Aqui a gente vai trazer de uma forma bem simples a forma como vem chegando para mim e que abarca também todos esses cenários, que são cenários que por onde eu passei, por onde eu transitei, por onde eu aprendi. Então, quero trazer uma compreensão aqui para vocês mais simplificada a partir da percepção que eu tenho desse entendimento sobre ser quem a gente é. Meu conteúdo aqui, ele fala o tempo todo, né? Ser quem você é. Assumir a sua parcela de vida. Expressar a luz que você é. Eu sempre tô falando disso. Então vamos lá, né? Quem é você? Quem você é? Quem é você no mundo? Quem tem uma dimensão disso, uma resposta para isso, né? Pelo menos assim, qual é a sua percepção sobre quem você é? Sobre o que você faz aqui no mundo? Sobre o que vale a sua existência? Acho que tem muitas perguntas aqui que dá pra gente fazer, né? Alguém já se fez essa reflexão? Bom, se você tá aqui, com certeza, né? Você está fazendo essa reflexão hoje, você está caminhando aí, transitando nesse lugar. Deixa eu convidar algumas pessoas aqui, algumas amadas queridas, para a gente estar juntos aqui nesse movimento. Na live passada eu não fiz isso, né? De convidar, mas agora me deu vontade, eu vou convidar aqui algumas pessoas e vamos abrir essa discussão aqui, esse diálogo sobre quem é você. Sobre quem você é. Vamos lá. Tá bom? Já tem bastante gente aqui. Tá bom. Chega. Sobre quem você é. Então vamos lá. Coloca aí no papel, né? Coloque aí. Vamos começar com isso. Quem você é? Quem você acredita que você é? O que você está fazendo aqui no mundo? O que você acredita que você pode contribuir com a vida aqui? Todo mundo quer melhorar o mundo, né? Todo mundo quer transformar, todo mundo eu não sei, mas muitas pessoas têm esse sonho de melhorar o mundo, de contribuir com o mundo. Isso faz parte de uma demanda existencial, isso faz parte de uma necessidade do nosso espírito. Todo mundo quer contribuir, todo mundo que está talvez um pouco mais conectado com a vida tem esse sentido de contribuição, porque a natureza, a vida em si aqui na Terra, ela é cooperativa. Muitas vezes a gente não está ainda alinhado com esse sentido de cooperação. Mas lá no fundo, você quer fazer alguma coisa que seja útil para a humanidade? Você quer fazer algo que faça sentido? Você quer fazer algo que deixe um legado, né? Se a gente for pensar numa existência aí que dura uma média de 80 anos, a expectativa de vida do brasileiro hoje é mais ou menos 80 anos de idade. Se a gente pensar numa vida que pode durar aí até 80 anos, o que nesses 80 anos eu vou fazer da minha vida? O que eu vou deixar de benefício para a humanidade?
O que eu faço que me faz sentir crescendo, contribuindo, expandindo? Eu acho que são perguntas existenciais que têm a ver com esse sentido de propósito, tem a ver com essa pergunta, quem eu sou aqui. Então, já indo direto para o assunto, quando eu penso quem eu sou aqui, eu posso trazer uma dimensão bem maior, bem mais ampla disso tudo e dizer que a gente é uma manifestação de uma frequência de amor. Então, se a gente for pensar, eu gosto dessa... A gente for pensar num arcabouço teórico mais quântico, da física quântica, vai falar de onda, de grande onda, de matriz divina, de campo, essa é bem boa também do campo. Eu gosto dessa perspectiva de trazer, né, como um grande campo vibracional. Talvez essa ideia faça sentido para você. Se você pensar que você faz parte de um grande mar, de um grande composto, que é puro amor, raciocina comigo, me acompanha nesse raciocínio. Ele é abstrato, mas ao mesmo tempo tem uma frequência isso que eu tô falando, tem uma energia isso que eu tô falando. Então, vai deixando essa informação chegar. Imagina que existe um grande mar que cobre tudo, uma grande onda. E essa onda, ela vai se manifestando, ela vai experimentando a vida de diversas formas. Ela como se fosse um oceano e desse oceano tivesse várias gotas, uma árvore com vários galhos. E você é uma expressão, você é uma manifestação de vida, uma expressão de vida dessa grande estrutura maior, dessa grande onda maior. Então você pode dizer que você é o oceano inteiro, ou que você é a árvore inteira. Mas você está aqui manifestado em um formato de homem ou de mulher. As árvores em formato de árvores, as estrelas, o sol, as plantas, os animais, cada um tem uma expressão desse todo. E todos nós, seres humanos, somos uma expressão única de uma frequência de amor incondicional. Então, a gente pode dizer que você é amor incondicional. E a gente está caminhando de volta para casa. A gente está caminhando de volta para essa percepção de unidade, de que eu sou parte de um todo maior e que eu componho tudo e tudo me compõe. Então, quando eu penso em separação, é algo ilusório. A separação é algo que eu estou vivendo aqui, na minha experiência temporariamente humana, né? Como diz a Maya Andrade, experiência temporariamente humana. Nesse exercício aqui dessa fisicalidade, dessa experiência, aqui, eu estou vivendo de forma separada. Mas, se eu ativo a percepção no meu coração da onda de amor que eu sou, ou do todo, ou de Deus, a gente pode falar assim. Boa tarde, querida, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, bem-vindo. Se eu ativo no meu coração essa percepção de unidade, eu começo a sentir que eu não sou só eu. Que essa onda, ela é muito maior do que eu. E que ela extrapola o meu próprio corpo. Isso são experiências de unidade. Os mestres, né, os grandes mestres da humanidade, eles vão ensinar sobre esse caminho de percepção da unidade. Muito chamado de Deus, mas que a gente pode falar de campo, de grande onda, de universo, de cosmos. A gente pode falar... Deixa eu levantar minha cachorrinha, pronto, foi. A gente pode falar de uma outra compreensão, né? Com uma outra linguagem que faça sentido para você. Se a palavra Deus não fizer sentido. Eu gosto muito de trazer a figura da Mãe Divina. É algo que eu me identifico muito. Para trazer essa frequência desse amor incondicional. Essa é a natureza, a nossa natureza divina. Amor incondicional. É a frequência dessa grande onda. Amor incondicional.
E o amor é tido como é falado, né, ao longo da humanidade, ao longo das gerações, os grandes mestres, os grandes ícones, os textos, as filosofias, enfim, todas vão expressar um caminho que nos conduz à percepção do amor, à percepção desse amor maior. E quando a gente vai caminhando, né, a meditação ela vai abrindo muito esse campo. E não só a meditação, mas a meditação ela é uma ferramenta basilar para isso, para a gente começar a perceber essa sensação de unidade. É algo que eu posso falar aqui para vocês, que a gente pode ler nos livros, mas que a gente só sente quando a gente vai ativando, quando a gente vai abrindo a frequência do coração, quando a gente vai abrindo o coração para perceber essa dimensão mais existencial que é conectada aqui, né? Pela nossa pineal, pelo topo da nossa cabeça, que amplia a nossa visão, aqui amplia a nossa expressão e aqui a gente sente através do nosso coração essa unidade com a vida, esse amor incondicional. É algo, eu digo que hoje, assim, o meu grande interesse é estar em locais que ativem essa percepção em mim. Foi por isso que eu fui para a Índia, foi por isso que eu fui para o Egito, foi por isso que eu estou em grupos, em cursos, em trabalhos que me auxiliem a sentir esse campo de puro amor que está em tudo, está em tudo. E o mágico é que quando a gente começa a perceber em nós, a gente começa a perceber no outro também. Quando a gente começa a expandir essa percepção no nosso corpo, na nossa presença, a gente começa a ampliar a nossa visão, começa a perceber isso no outro e na vida, em tudo que há. Esse é um caminho de ampliação de consciência, é um caminho de ampliação de visão, é um caminho de ampliação da percepção do amor. Aqui na Conexão com Amor, todo o conteúdo que a gente traz é para auxiliar nessas conexões entre essa frequência de amor incondicional maior e a frequência de amor incondicional, a expressão de amor incondicional que eu estou aqui formatando ou materializando ou experimentando, né? Então é sobre isso, é sobre fazer esses links. E aqui tem muitas e muitas e muitas coisas que eu posso falar aqui. Bom, se a gente, pensando numa proposta bem didática, se a gente for pensar que nós somos uma expressão de amor incondicional. Então, eu nasci aqui e eu nasci para vivenciar esse amor, para sentir e expandir esse amor em tudo, para experimentar esse amor aqui na Terra. Só que, quando a gente está aqui, nesse corpo físico, nessa realidade, a gente experimenta a dualidade, a gente experimenta é como se fosse uma máscara da nossa própria essência de amor incondicional. Existe aqui a lei da polaridade, que eu sempre trago ela. É como aquele bonequinho de areia, né? Isso me veio em uma live. É como aquele bonequinho que tá ali, de areia, né? O bonequinho, ele é inanimado ali, né? Ele tá todo feito de areia ali. Mas existe uma força, uma centelha de vida que habita aquele bonequinho. E entre essas centelhas de vida e um bonequinho é criada uma personalidade, é criado um espelhamento dessa essência, é criado uma sombra, é criado um corpo dual. E o meu coração, ele pode perceber mais a dualidade, a sombra, ou ele pode perceber mais a luz. E aqui eu vou precisar, na medida que eu vou caminhando, eu vou ativando o meu coração para perceber mais a luz e para essa luz guiar o bonequinho, para essa consciência guiar esse bonequinho que é o nosso corpo. E a gente ir soltando as programações que já existem há gerações e gerações e gerações no nosso sistema. E aqui vem diversas terapias hoje tratam disso, né? Os enredos, o inconsciente, as memórias, os traumas, as percepções, as crenças, tantas linguagens aqui a gente tem que trazem todo esse cenário, as máscaras do ego, né? O Pathwork vai trabalhar com essa linguagem que eu gosto bastante também, é bem esclarecedora. A gente tem um aspecto aqui que é um aspecto de sombra e a gente tem uma expressão, uma identidade divina, que eu diria assim,
que é a expressão da luz que nós somos. E a gente precisa de alinhar essas duas coisas. A gente precisa de alinhar a nossa personalidade, o nosso corpo físico, o nosso ego, com essa expressão de vida que nós somos, com a força dessa essência, com esse pulsar da essência no nosso coração. E aqui a gente pode falar de uma união, eu chamo de identidade existencial. Uma união entre a nossa natureza divina e a nossa natureza humana. E a gente aprendendo nesse caminho a se render mais e mais para essa natureza divina. Porque pensa, ela é muito maior do que aqui o nosso corpo físico só. A quantidade de coisas que eu capto, a quantidade de frequências que eu capto aqui com a minha mente, com a minha estrutura psíquica, é muito maior do que o meu corpo, do que a quantidade de coisas que eu consigo processar, do que a quantidade de coisas que eu consigo até materializar. É muitas captações, informações, porque é gigantesco essa onda de amor primordial. É gigantesco isso está destrinchado em muitas informações. E ao mesmo tempo eu tenho um corpo físico que pode revelar essas captações, essas manifestações. E se eu consigo fazer esse alinhamento, eu consigo viver uma vida com mais paz. Já viu aquela vontade, né? Eu quero viver guiado pela minha intuição. Eu quero confiar. Eu quero ter coragem para fazer aquilo que expande o meu coração. Eu quero descobrir o meu propósito. Eu quero ter relacionamentos felizes. Eu quero trabalhar no que eu amo. Eu quero fazer dinheiro com paz, em fluxo. Eu quero viver relacionamentos felizes. Eu quero ter filhos. Então, tantas coisas aqui que na verdade elas são sinônimo de viver em fluxo com a vida. Viver em harmonia com a vida. Viver representando na matéria, sentindo e revelando na matéria aquilo que é o pulsar da vida em mim. É uma integração entre corpo espiritual e corpo físico. E o corpo físico ele vai trazer aqui na anatomia da alma, corpo mental, corpo emocional e corpo físico. E o corpo espiritual, que é esse corpo maior, esse corpo onde está a percepção do amor. Então, se eu for pensar numa identidade existencial, eu vou unir a minha natureza divina com a minha experiência humana. Eu vou fazer essa união. E para eu fazer essa união, eu preciso de entender o que no meu corpo físico reverbera mais luz. Quais são as ações no meu corpo físico que quais são as ações no meu corpo físico que expandem o meu sentir, expandem o amor, expandem a presença, expandem a motivação, expandem a prosperidade com paz, o propósito, expandem os relacionamentos felizes, expandem o amor próprio. E aqui são várias áreas e dimensões da vida. Então, eu posso pensar nesse alinhamento, eu posso pensar o seguinte, eu tenho um corpo físico que ele veio a princípio de um pai e de uma mãe, de uma estrutura, né, de um homem e de uma mulher. E quando eu nasço aqui, quando eu nasço no mundo, quando eu venho para o mundo, né, eu assumo muito na minha carga genética, na minha carga cultural, relacional, nas minhas vivências, eu assumo muito ali do que é meu pai e minha mãe, né? O Best Helling, da constelação familiar, ele vai dizer que 50% é o pai e 50% é a mãe. Então, a gente tem um composto aqui que tá cheio de programações das coisas que vieram antes, e essa mistura traz uma potência também de vida, porque também existiu vida antes, e a vida chegou até você, e ela chega cheia já de marcas, ela chega cheia já de constituições, de características que você vai assumir aqui enquanto personalidade. E o meio que você é criado, as coisas que você escutou, as coisas que você sentiu, que acreditou, aquilo que está marcado já na sua alma, né? Quem acredita em outras vidas, em reencarnação. Deixa eu ver se eu consigo parar esse...
Deixa eu ver se consigo parar a música, gente. Como é que eu faço aqui, Jesus? Ai, consegui, achei. Pronto. Essas constituições, essas marcas, essas características, elas podem determinar aquilo que você vai fazer na vida, a sua criação, o que você escutou, o que você acreditou. Essas marcas existenciais que podem vir de outras vidas, dos ancestrais, da genética, e tem muitos estudos já ampliando a compreensão sobre isso. Tem muitas características, né? Muitos estudos hoje, a gente tem os estudos neurodivergentes, como funciona. A paralelo a isso tem várias pessoas da espiritualidade falando como o DNA vai se transformando, como hoje o ser humano, né, ele tá se transformando, ele tá evoluindo, é como se a gente estivesse melhorando essa espécie, a capacidade de sentir, de perceber, a nossa capacidade psíquica, enfim. Tem um conjunto de coisas que vão evoluindo junto, mas dentro disso, quais são as ações, simplificando aqui, quais são as ações que fazem eu sentir mais essa força de vida dentro de mim, que fazem eu sentir mais essa essência, essa expressão dessa onda de luz que eu sou aqui. E aqui a gente começa a unir as duas coisas, a gente começa a unir uma identidade essencial, né, uma identidade divina com uma identidade humana. Então, se eu vou pensar numa dimensão física, o que eu faço? Como eu faço esses links? Dimensão física não, dimensão pessoal. Como eu faço esses links entre o que eu sinto e o amor próprio? O que me faz sentir mais amor? Por mim, pela minha existência, pelo meu corpo, pela minha vida, né? Será que é a cirurgia plástica? Pode ser. Será que pode ser que contribua, né, para uma perspectiva aí de autoestima? Enfim, o que faz a gente sentir mais amor pela nossa própria vida? Amor pelo meu corpo, amor pela minha existência, amor pela minha manifestação aqui. Quando eu entendo isso, por exemplo, se eu me alimentar bem, né, eu vou sentir uma sensação melhor comigo mesma. Se eu contemplo a natureza, eu vou me sentir mais expandida. Se eu me olho no espelho e faço aquela prática do eu te amo, eu sinto que eu vou ampliando o amor por mim. Se eu imponho limites, eu sinto que eu vou ampliando o amor por mim. E aqui uma série de estudos pessoais do que faz o meu corpo se conectar com essa frequência do amor próprio. E aqui eu preciso de mapear isso, e eu preciso de seguir nessa direção. Porque quando eu estou ampliando o amor próprio, eu estou dizendo que a minha vida vale a pena, que o meu corpo vale a pena, que o meu corpo é amor. E quanto mais eu vou aproximando isso na prática, quanto mais eu vou sentindo isso, mais eu expando a percepção do amor que eu já sou. Entende a relação disso? Isso não significa só ter um corpo perfeito, isso não significa só cumprir todas as regras lá da boa saúde, não significa só estar com a roupa X, Y, Z, significa você sentir no seu coração amor pela sua vida. Eu gosto de trazer muito aqui quando a capacidade, eu sempre trago essa analogia, a capacidade de me olhar como eu olho para as minhas filhas, como eu olho para os meus filhos. Eu quero olhar para mim e sentir o mesmo amor que eu sinto quando eu olho para eles. Quanto mais eu tô fazendo isso, mais eu tô linkando as duas coisas. Mais eu tô linkando a minha personalidade com essa dimensão de mais amor. Paralelamente, eu vou ativando, eu vou abrindo o meu coração para a minha própria vida. E aqui tem também, paralelo a isso tudo, tem o iluminar de sombras, né? Do desamor comigo mesmo, da raiva, das culpas, das vergonhas que eu tenho em relação a minha expressão, a minha vida, a minha personalidade. Só que se eu assumo, eu digo sempre que a gente precisa de mudar a polaridade, A gente vai muito na perspectiva da dor. Eu preciso de eliminar a vergonha. Eu preciso de vencer a timidez. Eu preciso de não sentir culpa. Eu preciso de não sentir raiva. E, na verdade, você pode sentir tudo
tudo, deixar tudo passar pelo seu corpo, desde que você entenda a perspectiva de que você é maior, você é luz, você é amor, você é uma manifestação de amor. E aí, à medida que eu vou manifestando esse amor, eu vou iluminando essas dores, eu vou iluminando essas questões. Elas são menores, a gente precisa de conseguir. Sabe aquele desenho assim? Às vezes a gente acredita que o problema... Pensa aí no seu problema, no problema que você enfrenta hoje na sua vida. Fecha seus olhos e sente dentro de você o tamanho que esse problema é. Se esse problema for maior que você está na perspectiva da dor, você está na perspectiva da sombra. Agora, se você consegue fazer esse problema ficar aqui, ó, menor do que você amplia o seu foco, a sua percepção da luz que você é, e aí você ilumina o problema. O problema é sempre menor. O problema está na sua vida porque você pode resolver. Porque a vida é dual e a gente precisa de iluminar problemas, questões, dores no meio do caminho. Mas a perspectiva precisa de ser o amor, porque você é uma onda de amor incondicional. E quanto mais amor eu sinto, mais eu me conecto com essa onda de amor incondicional. Mais eu sou capaz de escutá-la, de senti-la, de reverberá-la. Essa onda, ela tem informação, ela tem perspectiva, ela tem cor, ela tem sentido, ela tem cheiro. E quanto mais a gente vai se relacionando com ela, mais ela vai se apresentando para nós, através de sonhos, através de visões, através da manifestação de outras pessoas, através de intuições, através de coincidências. Essa onda vai se manifestando para nós. Só que o nosso corpo precisa de linkar ela. E aqui a gente tem esse primeiro link que eu posso chamar de amor próprio, né? Não é só eu saber disso que vai fazer eu sentir isso. Eu preciso de caminhar nessa direção. Eu preciso de ir ampliando as minhas questões. Eu gosto muito de uma ferramenta que eu faço de autoconhecimento existencial que chama Ilumine-se. O Ilumine-se, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai... Uma primeira dimensão, que é essa dimensão pessoal... Como eu sinto amor incondicional por mim, como eu caminho nessa direção, quais as ações que eu faço, quais as dores que eu ilumino no meio do caminho, que ativam essa percepção do amor incondicional em mim, que me torna mais unidade com aquilo que eu já sou. Primeiro passo, né? Segundo passo, eu posso pensar nas relações. Então aqui eu tenho amor próprio. Agora eu vou ter o amor nas relações. O que é a relação? Se a gente for pensar que a gente é uma onda de amor incondicional, se a gente for pensar que a gente é essa onda primordial e que a gente é uma expressão dela, eu posso começar a entender que eu e o outro somos parte dessa onda, ou seja, nós somos um. Quando a gente pensa assim racionalmente, é difícil de entender. Agora, quando você fecha seus olhos, quando você está num momento de comunhão, ou seja, em qualquer lugar, não sei, às vezes você escuta uma música e entra num estado mais de comunhão, às vezes você tá, sei lá, descobriu alguma coisa, às vezes você está numa igreja, às vezes você está numa cerimônia, não sei, numa meditação, num grupo, que você expande a percepção de amor. Quando você expande essa percepção de amor, e tem campos que nos auxiliam muito nisso, você começa a perceber que o outro também é você, que o outro também é um ser humano como você, que o outro sente dor, que o outro sente medo, que o outro também é uma parcela de amor, que o outro também está ali na existência como você. Começa a brotar dentro da gente a compaixão, começa a brotar essa frequência da compaixão. E a gente começa a expandir isso e a gente começa a querer cuidar do outro. Não porque eu tô sozinha no mundo desamparada, porque eu começo a perceber que o outro faz parte de mim também. É uma ampliação de consciência, isso se dá a partir da abertura do coração, né? E nas relações, tudo que me faz ampliar amor, tudo que me faz exercitar as minhas próprias virtudes, é o amor em ação. E se o outro é se o outro é parte de mim, o outro me revela. Eu só me conecto com o outro que tem a ver comigo. Eu só me conecto com o outro que tem coisas para me ensinar ou que eu tenho coisas para ensinar para ele. Que tem frequências ali que estão
se combinando, se combinando. Então, tá tudo sempre certo, tá tudo sempre certo. E se eu consigo ampliar esse amor nas relações, eu consigo caminhar além. Se eu consigo entender, né? Onde eu sou mais amor nas relações, o que eu tenho de virtudes que eu vim ensinar. Uma coisa que eu tenho bastante, né? Eu gosto muito da conexão espiritual, eu nasci numa comunidade espiritualista, como eu já falei aqui várias vezes. Eu medito todos os dias há 10 anos, né? Vai fazer 10 anos agora, foi 2017. Então 2027 fazem 10 anos que eu medito todos os dias, que eu faço prática todos os dias. Então, eu sei que isso é algo que eu posso inspirar o outro. Se eu revelar isso, se eu começar a transformar. O meu livrinho de mensagens, ó, tá começando a sair aqui, a gente tá ficando tão bonito. Eu tava aqui na live, antes da live eu tava lendo ele. São coisas que eu posso auxiliar o outro nas relações. Então pode ser que apareça perto de mim pessoas que estão ainda muito incrédulas, ou pessoas que estão ainda muito... estão precisando dessa virtude, dessa conexão, porque ela transborda em mim. Então é meu papel deixar isso disponível. Não é meu papel, assim, curar ninguém, nem consertar ninguém, até porque ninguém tá quebrado. Essa ideia de que a gente é quebrado é uma ideia da nossa mente, sabe? Mas é meu papel deixar isso disponível com equilíbrio, com sabedoria. Aí é algo que eu vou aprendendo. E também é meu papel aprender as coisas que eu preciso aprender. Então, preciso de aprender mais sobre organização, preciso de aprender mais sobre uma série de coisas também que eu já falei aqui bastante. E se eu entendo o que é a outra relação, o que está me ensinando, eu começo a entender que tudo no outro, na verdade, é um reflexo de mim. As coisas que eu admiro no outro são também as minhas características. Observa aí. Pega uma pessoa que você admira muito. Pega uma pessoa, né? Eu vou trazer aqui uma pessoa que eu admiro muito. Vou pegar aqui minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que eu admiro muito. A conexão espiritual da minha mãe, a fé da minha mãe, a resiliência da minha mãe. São coisas que estão em mim. Eu só olho para ela as coisas que também estão em mim. E quando eu olho para o outro, ele também me dá aquele, sabe? O outro isso, o outro aquilo, o outro. Tem algo em mim que está desequilibrando, tem algo em mim que está me afastando do outro. Isso aí vai me exigir ampliação de compreensão, vai me exigir sempre perdão, ampliação de amor, né? Grosso modo, aceitação e ampliação de amor, aceitação e ampliação de amor. Assim sendo bem generalista, né? Num âmbito bem geral. Mas é nas relações que a gente vai aprendendo as coisas que a gente precisa de aprender. Porque tudo converge para o amor. E as relações, elas também nos ensinam a nos aproximar da nossa identidade de amor incondicional. Enquanto mais eu consigo expandir amor, compreensão, equilíbrio nas minhas relações, mais eu consigo me alinhar com a minha natureza divina. Aqui é uma dimensão relacional. Tudo na vida envolve relações, tudo. A nossa primeira relação é com a nossa mãe, depois vem a relação com a gente mesmo, a relação com a vida, a relação com o outro, a relação com as minhas questões, com as minhas sombras, com a minha luz, a relação com o meu profissional. Tudo envolve relação, é uma dimensão da vida extremamente importante. E me relacionar faz parte da vida, porque é me relacionando que eu vou voltando para a unidade. E, no mais profundo, a relação com a própria vida, que é quando a gente chega na conexão espiritual. A gente vai chegar mais para cima quando a gente chega na dimensão existencial. Então, eu posso dizer que eu sou uma expressão de amor incondicional, sou uma frequência de amor incondicional, que estou experimentando a vida aqui na Terra, que me desconectei dessa percepção de que eu sou amor incondicional e a vida tá me trazendo novamente para essa percepção. E todas as áreas da minha vida corroboram para isso. Todas as áreas da minha vida me ajudam a alinhar partes para que eu perceba novamente a expressão de amor incondicional que eu sou e que o outro é também. Olha para você ver que forma linda, né, de perceber a vida. E a gente mapeia também na terapia existencial, no Ilumine-se, a gente mapeia também
essa questão, existe essa relação, né? Quais são as virtudes que eu tenho para entregar, quais são as virtudes que eu tenho para aprender, por que as pessoas, por que eu tô, às vezes, enganchando, os enganchamentos, né? Me ajuda a identificar. E tem várias outras terapias que me ajudam a ir limpando isso e aí ampliando essa percepção de amor, me ajudando a ter mais sucesso relacional, né? Que a gente está falando de termos gerais, assim. Uma outra dimensão da vida, dessa personalidade, é a dimensão profissional, a dimensão da entrega, a minha entrega profissional, aquilo que eu vou entregar para o outro. E aqui eu tenho um conjunto de habilidades, eu tenho muitas coisas que eu trouxe dos meus pais, que eu aprendi na minha cultura, no que eu vivi, e que eu estudei para fazer e que eu experienciei também. Que tem um conjunto de coisas que você tem, muitas vezes as nossas principais habilidades, elas estão numa dimensão ainda muito material, muito desconectada do propósito, muito desconectada da dimensão existencial. Mas você vai ver que as habilidades, elas são parecidas, só que elas vão ficando cada vez mais a serviço da vida. E quando a gente reconhece as nossas habilidades, a gente está ampliando o amor pela nossa entrega. A gente está, de novo, nesse caminho, se identificando com a expressão de amor que a gente é. Quando a gente entrega algo que é nosso, né? Algo que a gente sente uma felicidade, a gente sente uma expansão dentro. Tudo que expande, tudo que faz a gente se sentir alegre, tudo que faz a gente se sentir vivo, motivado, a gente está se conectando mais com o amor incondicional. Amor, tem uma frase na conexão com o amor que chama assim: vida é sinônimo de amor. Então, tudo que me expande, que me faz eu me sentir mais amor, está expandindo a vida dentro de mim, a percepção da vida dentro de mim. Tá me integrando, né? Integrando o boneco à centelha de vida que ele é. Então, eu estou fazendo esse movimento de integração com a vida. Então, descobrir o que você é bom, descobrir o que você tem habilidade, reconhecer isso e começar a fazer essa entrega consciente. Isso é maravilhoso para a gente expandir. E aqui a gente já expande o amor próprio, a gente expande o amor nas relações e a gente expande também o amor na nossa vida profissional, tá? Entendendo aqui, amor como essa frequência de vida, como esse pulsar da vida dentro de nós. Não significa ser bonzinho, ser bobinho, ser subserviente, não é sobre isso. É sobre onde eu sinto a vida pulsar mais em mim. E muitas vezes vai envolver impor limites, vai envolver a iluminação, tudo vai envolver a eliminação de sombras, porque as sombras também estão sendo integradas. O sol, ele tá vindo para o centro da sua vida, ó, a sombra tá aqui, olha que legal, ó. A sombra aqui, ó, deixa eu ver se dá aqui, a sombra fazendo sombra, né? Quando eu trago pro meio, pro centro, ó, a sombra some, ó. Quando eu venho pro lado, ó, a sombra aqui, ó. Quando eu integro no meio, a sombra some. A sombra se integra. Então, nesse caminho, a gente está integrando sombra, porque a gente está voltando para casa, a gente está voltando para a percepção de unidade. Então, na prática, fazer aquilo que eu amo, entender quais são as minhas habilidades, reconhecer elas, que isso também é humildade. Reconhecer que eu tenho habilidade para isso, que eu tenho habilidade para aquilo, eu tenho habilidade para falar, eu tenho habilidade para escutar, eu tenho habilidade para ouvir, eu tenho habilidade para abraçar, reconhecer as habilidades que eu tenho. Se eu não reconheço, eu não tenho aquela habilidade. Se eu não reconheço, eu não percebo aquela habilidade em mim. O outro pode perceber, mas pode ser que eu não perceba. Eu estava conversando com uma amiga e ela falou da I.M. House, né? Que ela era muito talentosa, que tinha uma voz incrível, mas que ela nunca conseguiu reconhecer o talento que ela era. Ela chegou lá, ela usou essa frase, ela chegou lá, né? Onde muitos cantores querem chegar, mas ela não conseguia reconhecer o próprio talento. Então, ela não tinha aquele talento nela. Ela não conseguia perceber ele. E assim é com a gente. Às vezes você fala, você é muito bonita. Aconteceu isso comigo essa semana, né? Uma moça falou pra mim assim, mas eu me sinto muito feia. Eu sempre fui a mais feia da minha família. Uma mulher linda. Eu olhava pra ela e falava, mas você é linda. Ela falava, pois é, eu tô aprendendo a me enxergar assim. Porque a vida toda eu fui o patinho feio. Então, é isso, é sobre isso. Quando eu estou me enxergando como patinho feio, eu estou vendo uma versão distorcida de mim mesma. Porque quando eu consigo enxergar,
realmente quem eu sou, quando eu consigo perceber que eu sou uma onda de amor incondicional, eu começo a me olhar com mais amor. Eu começo a cuidar mais de mim, eu começo a me respeitar mais, eu começo a potencializar, a deixar a vida passar mais por mim, entende? Então, eu começo a me integrar mais com a vida que eu sou. Autoconfiança, a pessoa autoconfiante, ela tem uma autoestima forte e ela tem um reconhecimento forte dos dons, dos talentos que ela tem. Ela sabe que ela vai, ela sabe que ela pode, ela sabe que ela dá conta, que são atributos da essência. São atributos que estão na frequência de luz do seu corpo de luz. Eles não estão na frequência do seu corpo de sombra. É uma sintonia com essa percepção mais lumínica. Então, é sobre isso. Como a gente vai se identificando mais com esse amor incondicional em todas as áreas da vida. Como a gente vai vivendo uma vida que vale a pena, que tem valor, que, uau, a minha vida é incrível. E aqui eu não preciso de fazer grandes coisas. Eu só preciso de fazer aquilo que está alinhado com a minha própria expressão de amor. Então, sou uma pessoa que tem todo um arcabouço espiritual, tava lendo aqui meus textos, assim, como eu tenho facilidade para essa rendição, para essa entrega, é isso que eu tenho que falar, é sobre isso. Não é sobre matemática, entende? Eu não sou apaixonada pelos números, eu não sou apaixonada pela origem do universo. Se eu fosse, eu teria que falar sobre isso. E a sua história de vida conta, porque a sua história de vida está sempre certa. Está sempre certa. Até as suas dores, elas são elementos, elas são subsídios para você servir. Elas são materiais para você expandir amor, para você crescer, para você expandir isso para o mundo. Então aqui a gente falou de 3 dimensões: a pessoal, a relacional e a profissional. Então a gente tem amor próprio, amor nas relações e amor à entrega, amor ao serviço, amor às soluções que eu sou para o mundo, né? Eu tô lá no meu trabalho, no serviço público, e aí eu tenho habilidade de conversar com as pessoas vêm conversar comigo, e eu tô lá no serviço público, e aí eu vou conversar, claro que eu não vou conversar lá sobre essas questões que eu tô conversando aqui, a não ser que a pessoa venha me perguntar, que a pessoa tenha abertura para isso. Mas ali eu vou usar a minha fala, a minha voz, para resolver as questões dali, para poder entregar o que eu preciso de entregar ali, entende? Então eu tô usando também as minhas habilidades. E se eu fizer isso com consciência, vai ficar mais fácil para mim, se eu fizer isso. Se eu olhar as relações que eu vivo no trabalho como uma forma de crescimento, eu começo a observar elas de outro lugar. Eu começo a pensar, caramba, por que eu tô atraindo isso? Por que eu tô me sentindo mal diante disso? Por que eu agi dessa forma? Por que eu reagi? Por que eu fiquei com raiva aqui? Por que eu fiquei magoada nessa situação? Porque eu entendo que todas essas situações, elas são distorções, elas são pontos que estão em desconexão com a frequência do amor incondicional. Então, o que eu posso iluminar aqui? Isso é uma jornada, é uma caminhada, é um percurso, é um passo a passo, né? É um dia a dia. Mas se a gente já sintoniza de manhã o coração nessa frequência, né? Todos os dias de manhã eu já falo assim, eu gosto muito da figura da Mãe Divina. Você pode trazer a figura que você quiser. Você pode trazer Shiva, pode trazer Alá, pode trazer Buda, o Sol, o que você quiser, a natureza, o cosmos. Mas todos os dias eu intenciono ser um canal de mais luz na vida das pessoas, de mais amor na vida das pessoas e na minha própria vida. Então, quando eu chego no trabalho, mesmo estando em situações às vezes desafiadoras para mim, eu entendo eu começo a me perguntar, como eu posso agir com mais equilíbrio aqui? Às vezes, muitas vezes, né? Eu saio do prumo, aí eu volto, eu elaboro, eu respiro, né? Eu respiro. E eu sempre busco ver aquela pessoa que está na minha frente como uma pessoa que é luz também. Por mais que eu não consiga enxergar às vezes, mas ela é luz. Então, eu posso ir sempre, eu procuro sempre ter um olhar mais ampliado, né? Isso é treino, isso é exercício, isso é dia a dia, isso é prática, isso é intenção interna. Mas se você sintoniza seu coração nessa direção, as coisas começam a acontecer. Eu tava vendo uma mensagem depois eu vou postar lá nos meus stories, tava vendo uma mensagem de uma moça que trabalhou pra mim, uma diarista, e ela mandou uma mensagem assim pra mim,
nossa, Lívia, você foi uma pessoa tão importante na minha vida, você transformou a minha vida. Eu nem lembro o que eu fiz pra ela, te juro. Mas ela falou assim, você transformou a minha vida. E hoje o meu filho está fazendo, ele está fazendo faculdade na UNB, na Universidade de Brasília, que é uma universidade pública, uma universidade conceituada no país, enfim. E que pra ela era uma coisa totalmente fora de realidade. E olha pra você ver, pra ela foi ela me trouxe assim. Então eu acho que eu sempre tive isso. Talvez não, eu sempre tive essa vontade, né? E você vai vendo os frutos disso, você vai vendo isso acontecer à medida que você vai se posicionando. E nesse lugar, você vai se alinhando mais com a vida. E aí a gente chega num lugar que é a dimensão existencial, que é a conexão espiritual, que é o essencial, que é onde eu realmente me uno com a vida. No Ilumine-se a gente vai chamar de missão 4, onde eu mais ilumino o mundo. E é quando eu junto todas as minhas habilidades, dons, talentos, história de vida, paixão, numa proposta, que é o chamado propósito, né? Quando é em função da própria vida. Quando eu chego nessa compreensão que tudo isso que eu tenho, ele serve à vida. E aí eu começo a entender como isso tudo se reúne diante de um propósito maior. E aí eu posso contar um pouco pra vocês, né? E aí eu vou me tornando, as pessoas, eu vou inspirando mais, eu vou sendo mais luz, eu vou tocando mais profundo no coração do outro. Eu vou me tornando um campo de relembrança do amor no outro. É muito incrível isso, sabe? As rodas que eu faço hoje, o trabalho aqui na Conexão com Amor, ele reúne todas as minhas habilidades, tudo que eu passei na minha vida. Eu lembro, para eu fazer o doutorado, eu tive que fazer o projeto, né? Eu lembro que na época do mestrado, como foi difícil fazer o projeto, como foi difícil estruturar, criar objetivos, criar, né, os indicadores, as estratégias de análise, dimensionar quais dados eu precisaria. Foi muito difícil fazer isso na época. Depois eu comecei a trabalhar elaborando projetos de extensão, projetos de curso, enfim. Era uma coisa que eu tinha alguma facilidade para fazer aquilo, mas que eu fui fazendo na época, porque eu fui me envolvendo nesses grupos e tal, eu fui fazendo isso. Falar, eu sempre fui colocada nesse lugar de falar em público. Eu tive que fazer a defesa do mestrado, a defesa do doutorado. Fiz várias aulas, trabalhei com projetos de extensão, não, com projetos de curso. Então, muitas dessas habilidades de falar foram treinadas ali. Quando eu vim fazer live, eu precisei de todas elas. Essa estruturação para fazer projetos, eu preciso de fazer isso para Conexão com Amor, para criar os produtos, para criar as estruturas, as linhas de ação, as vergonhas que já tinham sido trabalhadas, muitas delas, né? Tudo foi palco, foi cenário para eu fazer o que eu faço hoje. E quando eu vou para uma roda, quando eu tô lá numa roda, ou quando eu tô aqui na Conexão com Amor, quando eu atendo uma pessoa, eu trago também todas as capacidades psíquicas que eu aprendi ao longo da vida. A minha capacidade de sentir o campo do outro, de perceber, de trazer informações, de canalizar. Tudo isso foram habilidades que eu fui treinando ao longo da minha vida. Eu comecei a trabalhar em rituais, assim, né? Em cerimônias, assim. Eu tinha 4 anos de idade. E o trabalho mediúnico eu comecei cedo também. Eu era adolescente, eu tinha 13 anos quando eu comecei. Então, assim, eu aprendi muita coisa. E que na época não fazia tanto sentido. E que hoje faz muito sentido. Hoje eu não faço trabalho mediúnico, né? Eu não tô num trabalho mediúnico, uma roda mediúnica. Mas eu uso a capacidade psíquica que eu tenho, a capacidade de perceber que eu tenho, as habilidades que eu adquiri de percepção energética de campo, no trabalho que eu faço hoje. Na minha habilidade de fazer projetos, de escrever, de falar. Tudo foi se reunindo, porque tudo converge para aquilo que é proposta maior na sua vida. É muito interessante isso, que é a sua missão existencial, é o lugar onde eu mais contribuo com o mundo. E aí, se eu for pensar, minha missão existencial é esse lugar de unir a essência com o espírito, com a matéria, né? De trazer para as nossas ações esse corpo espiritual, a intuição, a presença, a bondade, o amor. É trabalhar nessa dimensão mais ampla da vida, unindo essas duas polaridades. Então olha para você ver como é incrível a vida, como a vida foi trazendo e construindo, tecendo todas as habilidades que eu precisaria para fazer isso.
Só que essas habilidades foram treinadas em outros contextos, em outros espaços, e agora é como se tivesse uma reunião delas. E também é um lugar onde você mais ilumina as questões cernes da sua vida, as questões existenciais, aquelas mais profundas, que elas foram estartizadas lá na sua infância. Nesse caminho existencial, nessa missão 4, que é a missão espiritual, é o lugar onde a gente une, onde a gente integra tudo isso. Então vem também aquelas questões mais profundas, aquelas questões mais viscerais da sua vida, que muitas pessoas não vão querer encarar, só vão querer dizer que é responsabilidade do outro, ou que nem sentem, né, vão caminhando na vida e vão sendo influenciadas por essas questões, mas nem sabem disso. A gente toma decisões. Bert Hellinger tem uma frase que eu gosto bastante também, que ele fala assim: a gente é mais leal do que livre, né? O ser humano é mais leal do que livre. A gente é muito mais leal às nossas dores, às nossas programações, às nossas memórias existenciais, do que aos nossos sonhos, aos nossos projetos, ao impulso da vida que pulsa na gente. E isso que a gente precisa repolarizar, né? E a missão 4 é sobre isso. Então eu venho aqui, amor próprio, né? A capacidade que eu tenho de amar a minha existência, o meu corpo, a minha vida. Amor nas relações, a capacidade que eu tenho de ser um instrumento de mais amor, de perdoar, de revelar as minhas habilidades, de aprender com o outro, de estabelecer relações de troca positivas, equilibradas, confiando no outro e confiando em mim. O amor a profissão, a solução que eu sou para o mundo, a entrega que eu sou para o mundo, as habilidades que eu sou para o mundo, que nem sempre vão estar nessa dimensão existencial ainda. Quando eu vou para a dimensão existencial, aí eu uno essas habilidades aqui, que eu chamo de missão 3, com essas habilidades da missão 4, com essas habilidades com esse sentido mais existencial, que no meu caso é essa repolarização entre espírito e matéria, trazer para o mundo aquilo que é sonho do seu coração, trazer para o mundo a sua expressão de mais amor. Essa linguagem que vem aqui na conexão com o amor, mas ela pode ser expressada de diversas outras formas. E aqui a gente pode trazer o amor à vida, a confiança na vida, a entrega à vida. Eu estava vendo uma transmissão hoje lá, da Índia, né, do ashram que eu fui, e nesses grupos mais espirituais se trabalha muito essa dimensão, a dimensão de ouvir a vida, de confiar na vida e ter a coragem de agir integrado com a vida. Só que quando eu tô nesse lugar, eu já tô unindo tudo. Eu já tô unindo toda a minha personalidade, a minha história de vida, os meus dons e talentos com essa dimensão mais existencial. Então eu estou assumindo para a vida, eu estou aqui, pode me dizer o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Eu vou confiar e eu vou lá. E aí a vida fala assim para mim: toma tal ação. Você sente no seu coração, né? Você tá com um problema relacional, aí você sente no seu coração. Se você conseguir entrar nesse lugar, você sente no seu coração: preciso de ter um pouco mais de paciência. E aí você precisa ir lá e agir com mais paciência. Esse mais paciência vai te exigir um equilíbrio interno, vai te exigir um soltar expectativas, vai te exigir um não julgamento. E aí você vai iluminando sombras também no caminho. E você vai voltando para o seu percurso existencial de mais amor, voltando para casa, voltando para o reconhecimento da expressão de amor que você é. E quando você está nesse lugar, você se torna uma relembrança para o outro também. Quanto mais você faz isso, quanto mais você relembra em você, mais você auxilia o outro a relembrar também, porque o outro também é você. O outro também é uma parcela de consciência como você. O outro também é amor como você. Então, uma oferta que você faz nessa dimensão mais existencial, mais de propósito, mais essencial, mais espiritual, diríamos assim, unindo habilidades, dons, talentos, paixões, história de vida, você está contribuindo para o outro também se expandir, para o outro perceber o amor que ele é. E aqui a gente vai voltando a ser um, a gente vai voltando à percepção de unidade, a gente vai voltando a se amar, a colaborar, a se querer bem, a querer ampliação, a respeitar os tempos do outro. E aí a gente vai voltando a reconhecer o amor que a gente é. Isso é sentido no coração.
Isso não é uma coisa só que eu consigo falar. Quando a gente vai nas rodas, a gente percebe esse campo ali nas rodas. As rodas é um trabalho que ajuda muito nisso, porque também eu trago essa frequência, né, de abertura do coração. A gente trabalha para isso, para abrir o coração, para ativar essa percepção, porque é o coração que sente a essência, é o coração que sente a onda de amor incondicional, é o coração que sente o pulsar da vida, o coração. A mente capta aqui, né, nosso arsenal psíquico, diríamos assim, e é o coração que sente, que magnetiza ao redor do nosso corpo. Então, o coração precisa de ir se liberando de tristezas, de mágoas, de dores, de memórias, de crenças, de formatos, precisa de ir soltando, liberando, para poder sentir mais amor. A única coisa que de verdade muda é quando a gente vai ampliando a consciência, percebendo mais amor. Qualquer coisa que ative essa ampliação de consciência, que te ajude a expandir um pouquinho mais, te ajuda a perceber mais amor. E aí você vai se reconhecendo mais amor em todas as áreas e dimensões da vida. Então, a gente pode dizer aqui, né, pra gente chegar aqui a um encerramento, se a gente for pensar numa dimensão existencial, você é uma expressão de amor incondicional. Quanto mais você sente esse amor no seu coração, mais você é capaz de revelar esse amor ao mundo. A sua história de vida, os seus dons, os seus talentos, as suas dores, as suas paixões, os seus anseios, tudo que você passou na sua vida, tudo que você sentiu na sua vida, ele corrobora, ele é estrutura, ele é subsídio, ele é adubo para você expandir a sua percepção de amor. Nada é por acaso, nada. Você nasceu com o pai e com a mãe certos, para você ativar aquilo que você precisa de ativar, para você continuar a sua história, ativar aquilo que precisa de ser ativado, para você sentir mais amor. Ó, vou contar uma história para vocês. Na conexão com o amor, a gente tem mas muito mesmo. A estrutura da conexão com o amor é a reconexão com o amor de mãe, com o amor materno, com o amor incondicional, com o amor da vida. Essa é a estrutura aqui da conexão com o amor. O amor, a reconexão com o amor da vida. Essa conexão com o amor da vida, ela é representada nessa encarnação, nessa existência, pelo amor da nossa mãe. A nossa cabeça vai direto para esse lugar. E quem teve problema com a mãe, todo mundo tem problemas com a mãe, todo mundo tem questões com a mãe, porque eu digo que a mãe, ela é o portal da vida, mas ela também é o portal das nossas questões, né? Então uma pessoa que não se sentiu amada, acolhida, vista pela mãe, ou uma pessoa que se sentiu não valorizada, desamparada pela sua mãe, que é a coisa mais comum do mundo. A gente pensa que não, mas é a coisa mais comum do mundo. Vai ter essa sensação dentro de desamparo, de desconfiança, de medo, de às vezes de raiva, né? De raiva, que é outra dimensão. Vai ter uma série de estruturas dentro que vai conectar com todo o seu aspecto sombra. Na verdade, a vida está te mostrando ali. Olha, confia em mim, olha para mim, ressignifica isso, repolariza, aprende a perdoar, a reconectar, a repolarizar. Às vezes não é aquela pessoa ali que você tem que tá juntinho dela, né? Tá do ladinho dela, ou aquela pessoa vai fazer aquilo que você espera que ela fizesse. É uma reconexão com a vida, é uma coisa muito pedagógica da vida, e é difícil da gente entender com a cabeça, mas quando a gente está nesse trabalho, a gente começa a entender. Se o outro não está te valorizando, é porque você precisa de aprender a perceber o alto valor, o alto amor. Se o outro não está te reconhecendo, o outro te abandonou, é porque você precisa de reencontrar dentro essa estrutura de integridade, de confiança na vida. É paradoxal. É paradoxal, mas é sobre isso. E quando a gente vai para terapia, quando a gente vai para esses processos, a gente começa a entender isso no nível mais profundo. Mas quando você sente a vida chegando no seu coração, todas essas questões elas vão sendo iluminadas. E se você tiver
firmeza, tiver coragem, tiver confiança na vida, você vai vendo que elas vão se dissolvendo e você vai se reencontrando com a própria vida em você. Ninguém é responsável por te trazer a percepção da vida. É você que reencontra essa percepção dentro de você, através da sua relação com a vida, através desse aprofundar. Por isso que a meditação ela é tão falada, ela é tão ensinada, ela é tão propagada. Ela é uma ferramenta poderosíssima, porque ali a gente se entrega para esse sentir. E quando a gente atravessa essas camadas de desvalor, de medo, de abandono, de rejeição, a gente se reencontra com o amor, a gente vai se reconectando com o amor, que é a nossa real identidade, que é a nossa potência de vida. E aí quando eu vou me reencontrando com esse amor, tudo que eu quero é transbordar esse amor para o mundo. Tudo que eu quero é mais disso. Tudo que eu quero é ampliar isso dentro de mim. Tudo que eu quero é transbordar isso, é mostrar para o outro que ele também pode, é ativar esses campos, é contribuir com a vida. O que grandes seres fazem? Eles contribuem para a evolução dos outros. É isso que grandes seres fazem. Grandes pensadores, eles criam grandes estruturas, grandes tecnologias, né, que cooperem com a vida do outro. Claro que ele pode estar numa dimensão muito egóica ainda, mas vamos pensar assim, num grande pesquisador que está nesse fluxo de vida. Quando a gente pensa nos grandes seres, nos grandes avatares, nos grandes mestres, o que eles fazem? Eles ampliam a percepção de amor, eles ampliam a compreensão, eles ampliam presença onde eles estão, por onde eles passam, através das palavras, das ações, dos gestos, dos hábitos, das escolhas, tudo. E é esse o nosso caminho, é esse o nosso caminho existencial. A gente encontrar no nosso cenário de vida quais são as ferramentas, os passos, as estruturas que nos apoiam a expandir essa percepção de amor dentro do nosso coração. E a gente trazer isso para o mundo através dos nossos dons, talentos, histórias, paixões, curas, aprendizados, o nosso movimento existencial. E aí a gente vai se integrando à vida novamente, a gente vai se integrando ao pulsar da vida. Nesse lugar, a intuição vai ampliando, os milagres vão ampliando, as coincidências, as pessoas certas, as curas certas, tudo vai acontecendo no caminho e se torna realmente um caminhar. Essa é uma proposta de caminhar existencial, uma proposta de caminhar em parceria com a vida, né? E é essa proposta aqui da conexão com o amor. Então, tudo que a gente faz aqui é para auxiliar você a entender quem você é, a perceber o amor que já pulsa no seu coração e a revelar ele no mundo sendo expressão de amor nas suas ações. Não é que você vai se tornar, gente, essa pessoa, né? É muito arquetípico isso, é muito arquetípico não, é muito caricaturado isso, né? Então, assim, quando eu falo isso, dá a impressão de que eu sou uma pessoa que talvez você pense aí, né, uma iluminada, que só sente amor. Não, eu sinto tudo no meu corpo, eu sinto tudo. Agora, eu priorizo o amor, eu priorizo sentir amor, eu priorizo sentar todos os dias e ouvir a vida, eu priorizo observar o meu dia a dia, entender o que a vida está trazendo para mim, eu priorizo entregar aquilo que eu já sei que eu preciso entregar, que é ponto de reconexão para mim e para o outro. Eu priorizo isso na minha vida. Isso é meu grande foco existencial. Porque eu sei que é assim que eu vou me caminhando no fluxo do meu rio, é assim que eu vou me integrando. Eu vi uma cena que é muito interessante. Eu era um riozinho, eu comecei a fazer a oferta, né, de meditações, de rodas, de cursos e de terapias e tal. E eu me via um riozinho aqui, bem pequenininho, começando a caminhar, e esse rio, de repente, encontrou um riozão, assim, pá, bem grandão, assim. E aí, quando ele via aquele rio grandão, ele ia naquela onda ali, daquele fluxo daquela onda. É sobre isso. Eu me reconecto aqui com a minha fonte de vida, entendo como eu contribuo para o mundo, entendo como eu sinto mais amor, entendo como eu ilumino sombras. E, de repente, a vida vem e abre aquilo de uma forma gigantesca e muitas coisas acontecem. Porque
Porque vem muita cura, vem muita ajuda, vem muito amor. E, ai, como é bom sentir esse amor. Não sei se você já sentiu isso no seu coração. Ondas de amor, percepção de campos mais amorosos, integração com esses campos de mais amor, que é como esse riozinho integrando com esse riozão. Sabe? Isso muda tudo. Isso muda tudo na nossa existência. Isso vai nos trazendo a percepção de que a gente é amor. É amor. É isso que você é. Olha que incrível! Você é uma expressão de amor. Você já pode dormir hoje repetindo isso. Eu sou amor incondicional manifestado no mundo. O meu papel é sentir e transformar a vida com mais amor. Me integrar à vida, expandindo amor em mim. E eu faço isso através do reconhecimento da minha própria história de vida, das minhas dores, nas minhas relações, nas minhas entregas diárias, na minha rendição à própria vida. E nesse movimento eu aumento a minha conexão com a vida e com tudo que ela traz para mim. Olha que fantástico isso. Maravilhoso demais, né? E é isso, é o meu caminho aqui, espero ter inspirado vocês aí também. O Ilumine-se é uma ferramenta poderosa, ele traz muita compreensão sobre isso, mas temos várias lives aqui também, temos várias ofertas aqui na Conexão com Amor, e a vida tá cheia de ofertas, entenda e dê bola para aquilo que expande o seu coração de fato, aquilo que faz você se sentir mais expandida dentro, que vai diminuindo a sensação de rejeição, de medo, faltas, culpas, vergonhas, enfim, né? Caminhe nessa direção. Caminhe nessa direção. Como diz sempre, o mundo precisa do seu amor, precisa da sua entrega. Todas importam, todas as expressões importam, todas as flores importam, o sol importa. Já pensou se o sol tivesse vergonha de ser sol? Se a água tivesse vergonha de ser água? Acho que eu falei isso na live passada. Então, dá trabalho às vezes, né? A gente quer fugir. Internamente vem dores muito viscerais, às vezes, porque elas vão sendo iluminadas. Não é um caminho assim... Por isso que não é um caminho que todo mundo percorre, porque exige realmente uma coisa chamada trabalho interno, né? Isso é realmente um trabalho. E é realmente uma dedicação. Mas qualquer tantinho de amor que você consiga sentir a mais dentro de você, qualquer tantinho de vida que você consiga sentir a mais pulsando no seu coração, vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, sigamos juntos, sigamos juntas, maravilhosas. Vamos fazer então uma prática pra gente trazer um pouquinho mais desse... um pouquinho dessa percepção pra gente encerrar essa live maravilhosa. Amanhã eu vou fazer uma live. Toca muito meu coração. Ai, que lindo. Gratidão, Rosana, de Portugal. Você é Rosana de Portugal, não é? Rosana, Rosana, todo mundo aqui, né? Amanhã eu vou fazer uma live com 8 frases que vieram durante o mês e que tratam sobre expressão e vergonha. São 8 frases. Uma eu publiquei já ontem no meu Instagram, que é expressão é fluxo de amor. Essa é uma das frases que eu coloquei, mas são 8 frases. Eu quero trazer aqui porque eu não quero que esse conteúdo se perca. Então eu vou falar sobre cada uma e trazer um entendimento sobre cada uma. Tá bom? Vai ser amanhã, vai ficar gravado também, vai ser uma live a mais aqui, né, na Conexão com Amor, mas é um conteúdo maravilhoso, vocês vão gostar, e a partir disso vocês podem ir destrinchando. Tem um conteúdo para quem quer saber mais do Ilumine-se, para quem quer entender mais as missões, missão 1, 2, 3 e 4. No meu Instagram tem lá um conjunto de lives que é só sobre isso, tá? Que é só sobre as missões. Tem lá meu chamado divino, missão 1, missão 2, missão 3, missão 4. E se você se interessou em saber mais sobre a sua vida, em se conectar mais com os seus instrumentos de entrega de amor, com a sua própria expressão, com a sua história de vida, com esse alinhamento entre luz e sombra, a gente vai estar fazendo a gente faz, né, a imersão Ilumine-se, e vai ter um grupo agora que vai ser aqui em Brasília. Acho que esse grupo já está completo, acho que não cabe mais ninguém, mas se você está interessado nessa ferramenta, você pode me escrever, ela ajuda muito, ela apoia muito a gente a tomar conhecimento e reconhecer o nosso fluxo de vida, tá bom?
Maravilhoso. Oi, Lu, seja bem-vinda, amada. Chegou na hora da meditação, mas vai ficar gravadinho, tá? Aí você pode ver depois. Então vamos lá. Nossa proposta agora é sentir um pouquinho, 10 minutinhos, né? Pra gente sentir aqui. Deixa eu ver se essa música... Respira fundo. Solta os seus ombros. Solta seu maxilar. Respira fundo agora. Intencionando se entregar para um fluxo de puro amor. Ousa agora dar vida para essa crença. A vida é puro amor incondicional. E eu sou expressão desse amor. Isso. Se concentra nisso. E respira. Entendendo que o ar que entra no teu corpo é a vida te nutrindo. É a energia da vida que irriga todo o teu corpo e te nutre desde o momento em que você saiu da barriga da tua mãe. Sabendo disso, deixa o ar entrar mais profundo e intenciona receber a graça da vida, a sabedoria da vida. Deixa ela entrar dentro do teu corpo, se relaciona com ela agora. Vai sentindo o ar entrando quentinho e saindo pelas suas narinas. Sinta a vida dançando no teu corpo. Isso. Respira, trazendo a frase: eu recebo o seu amor. E solta. Inspirando e trazendo a frase: eu recebo o seu amor. Isso. Se encanta agora. Vai profundo nisso. Deixa a vida te encantar. Amolece. Quando você respira, você sente todas as suas células se tornando luz. A sua respiração ativa a luz em todas as suas células. Do topo da tua cabeça, tudo vai se iluminando, se tornando luz. O seu corpo vai ficando todo dourado
na cabeça, no pescoço, no abdômen, no tórax, no quadril e nas pernas e nos braços. Tudo vai se tornando dourado. Quando você respira, o ar entra ativando essa luz dentro de você. Como o fogo, quando você abana o fogo e aquele fogo se acende, assim acontece com o teu corpo. Quando você respira, o fogo se ativa dentro de você. Seu corpo vai ficando dourado, iluminado. E essa luz transborda para o seu redor. Quanto mais você respira, mais você sente essa luz se expandindo por todo o teu corpo. E lá do alto você sente como se rosas brancas, douradas, estivesse caindo por todo o teu corpo. Sente essas rosas de luz descendo pelo teu corpo, pela tua presença, como bênçãos da vida que caem sobre o teu corpo. Essas pétalas, elas caem sobre você e se tornam luz também. Elas vão caindo por todo o ambiente onde você está, por toda a sua casa, seu bairro, a sua cidade. O seu estado. Sente as bênçãos divinas caindo sobre todo o seu estado, sobre o Brasil e todo o planeta Terra. Sente essas bênçãos caindo sobre todos os seres da Terra, sobre os rios, as montanhas, os animais. Sente essa expansão acontecendo em todo o nosso país, em todo o nosso planeta. Transbordando essa luz do seu corpo para tudo ao seu redor, se tornando um campo vivo, uma luz acesa, expandindo luz por onde quer que você passe. Isso. Deixa essa sensação permear o teu corpo. E expandir por tudo ao seu redor.
Isso. Simplesmente expande, amplia, recebe e transborda todo esse amor, toda essa luz, todas essas bênçãos. Respira fundo, coloca a mão no seu corpo, no seu coração, no seu ventre. Vai agradecendo a presença da vida nesse corpo, a vida que pulsa dentro de você. Agradece toda a expressão de amor que você é, a iluminação de todos os pontos de sombra e o caminhar em harmonia, em confiança, em presença, com todo esse amor, intencionando expandir, abrir espaço, perceber. Isso. Aos pouquinhos, sentindo todo esse amor, toda essa expansão. Você vai voltando para o seu corpo, abrindo seus olhos. Se quiser, pode parar e escrever algo agora. Intenciona só sentir. Deixar essa grande inteligência existencial cuidar de você, te nutrir, te expandir em tudo que for necessário nesse momento, na sua existência. Assim é. Está feito, está feito, está feito. Gratidão. Gratidão, amados, amadas. Até amanhã. Amanhã eu mando a gente faz a próxima live, tá bom? Não sei se de manhã ou de tarde. Eu conto lá no Instagram se eu vou fazer de manhã ou de tarde, ainda não decidi. Mas amanhã a gente tá aqui novamente. Um abraço e compartilhe, compartilhe, compartilhe. Beijo.